reflexão que eu tenho para vocês, com vocês hoje, o ponto principal da minha mensagem é: à medida que você vai conhecendo a Deus e você sabe que Deus é bom, você deveria confiar mais nele. Amém? Você pode dizer amém? Você acredita nisso? À medida que você conhece alguém mais intimamente, mais você confia nela. Então você só vai confiar mais em Deus a partir da medida que você conhece mais a Deus. Não é novidade isso para você. Não é novidade. Não é novidade. Mas se nós cremos que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus fiel, a nossa confiança nele deveria ser crescente, deveria ser plena, deveríamos confiar muito nesse Deus, né? Esse é o meu tema hoje para conversar com vocês. À medida que nós sabemos que Deus é bom, deveríamos confiar mais nele. Eu vou usar aqui na reflexão, como sempre quando eu vou pregar, eu estudo muito, né? Eu leio vários comentários, pesquiso muito. E alguns pensamentos que eu vou usar aqui, especialmente do comentário do pastor Spurgeon, que nome, né? Mas foi conhecido como o príncipe dos pregadores, e ele viveu nos anos de 1800. Aí você, ele escreveu lá atrás, o que tem a ver com a gente hoje, né? Mas naquela época, em 1800, as pessoas precisaram aprender e confiar em Deus. Lá nos outros séculos, as pessoas precisaram aprender a confiar em Deus. Quando a Bíblia está sendo escrita, para as pessoas aprenderem a confiar em Deus. É um aprendizado que nós temos, aprender a confiar em Deus. Então, em todo tempo, nós temos que aprender a confiar em Deus. Todo tempo. E Spurgeon, ele viveu numa época em que as pessoas trabalhavam quase na sua totalidade com agricultura. Não é? Com a agricultura. Então, o desafio das pessoas da época era confiar em Deus e não depender do clima quando fazia o plantio. Que naquela época não tinha tanta informação que nós temos hoje, né? E ainda hoje quem trabalha com agricultura tem essas preocupações com o clima, né? Mas daí tem a ajuda do governo, tem o plano safra, né? Se tem um juro baixo para o financiamento, se não deu uma safra, daí consegue mais um empréstimo ou uma isenção, né? Em relação ao que gastou, anistia das dívidas. Hoje as pragas são mais controladas na agricultura, né? Então, e com tudo isso, fica mais fácil confiar muitas vezes na ajuda do Estado, confiar nas pessoas, do que em Deus. Eu não preciso tanto de Deus, o Estado me socorre e tal. Eu vou lá no banco, pego um empréstimo, né, para pagar minhas contas, e assim a gente muitas vezes vai vivendo, sem precisar confiar em Deus. No Antigo Testamento, o desafio era confiar em Deus e não confiar em cavalos. Lá no Salmo 20, verso 7, diz que alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Para nós, confiar em cavalo, que tem que haver, né, para nós, mas para eles o cavalo era importante, um instrumento poderoso nas guerras. Ter um cavalo, ter um exército com cavalos era muito importante. Mas a questão é que hoje nós podemos cometer o erro de confiar em outras coisas e não confiar em Deus. Esse é o desafio para nós. E é sobre isso que eu quero refletir contigo. Confiar é uma atitude que transforma as nossas vidas. Confiar em Deus é uma atitude, é um estado, uma decisão que muda as nossas vidas, que dá direção às nossas vidas. E eu quero refletir com vocês em cima do Salmo 118. Há tantos textos na Bíblia que falam sobre confiar, de confiança. E eu peguei esse salmo, e dentro desse salmo tem uma parte que fala sobre confiança. E eu podia ficar só naquele pedacinho ali, que são 4, 5 versículos. Certo? Podia ficar naquilo ali. Mas eu optei em olharmos todo o salmo, ainda que tenha fala de outras coisas que talvez hoje confiar em Deus não é um desafio para ti. Ou talvez seja. Para mim sempre é. Né? Mas há outros ensinos aqui que eu acho que vai ser importante para você, tá bom? Eu não vou ler todo o Salmo agora, eu vou lendo pouco a pouco, ok? Acompanhe comigo, Salmo 118. Antes de ler o Salmo, deixa eu colocar para ti uma percepção
do contexto do Salmo, de quem escreveu e qual é o objetivo do Salmo. Quando a gente lê, o que quer dizer? Lembra que salmos são hinos, são cânticos escritos e cantados com a congregação, com o povo de Deus, em ocasiões especiais, em tantos. Já falei com vocês sobre isso. E esse salmo, há uma dúvida sobre quando e quem escreveu e qual o propósito, né? Há um entendimento que o contexto desse salmo seja em relação à consagração dos muros e das portas restauradas de Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, lá na época de Esdras e Neemias. Então há um entendimento que foi nesse sentido, certo? Um outro entendimento é de que quem escreveu foi Davi, que escreveu esse salmo, quando depois de toda a sua história, então ele vai conquistar posse do seu reino. Ele foi ungido para ser rei e agora ele vai assumir a posse, vencer todos os inimigos e se tornar o rei, tá? Mas de qualquer forma, esse salmo traz uma mensagem para todos nós, tá bem? Para todos nós, em todos os tempos, lá na época de Spurgeon, para nós também, na época de todos os patriarcas também. Salmo 118 inicia dizendo assim, eu leio na versão NVI, diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, diz o primeiro versículo. Na versão revista e corrigida diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu acho que eu gosto mais dessa expressão louvai, né, que traduz, eu acho que melhor o que o autor quer dizer. Eu percebo que um dos sinais de que uma pessoa está esfriando na fé é quando ela já não encontra motivos para louvar a Deus. A pessoa que está fraquejando na fé, ela olha para a sua vida e encontra muitas justificativas para o que acontece na sua vida. Para as coisas boas ela encontra, né, justificativas, ela não encontra motivo para louvar a Deus. Isso é um sinal preocupante, né? Por outro lado, nós temos que lembrar que o louvor a Deus, ele deve ser por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Quem é Deus? Eu louvo a Deus por o Deus que Ele é. Então, quando Ele não faz alguma coisa na minha vida que eu gostaria que Ele fizesse, eu não vou deixar de louvar a Ele, porque eu louvo quem Ele é, o meu Deus. E não porque Ele fez, me deu uma bênção, me deu, não deu, né? O meu louvor não pode estar atrelado ao que Deus faz por mim. Aliás, Ele já fez o principal, morreu na cruz no meu lugar. Esse é o principal, é o que já deveria nos bastar, né? Mas aqui o Salmo, ele chama nós a louvar ao nosso Deus. E o salmista conclama então o povo, que se diz povo de Deus, e ele diz: louvai ao Senhor. E aí ele vai dizer o motivo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Qual é o motivo? Porque Deus é bom. É o caráter de Deus, percebeu? É quem Deus é. Ele é bom. É o caráter de Deus que ele está exaltando aqui, né? De quem Deus é. Porque Deus é assim, Ele não muda. Assim como a gente sabe, como no Novo Testamento diz que Deus é amor, que Ele não somente age como amor, mas Ele é amor, né? Então, por ser amor, Deus, Ele não pode negar a si mesmo. Ele nunca vai agir sem amor, porque Ele é amor. Deus, Ele é bom, então Ele sempre vai agir com a sua essência, com o seu caráter, com a sua bondade. Porque Deus não pode mudar a sua essência, né? Então não vai-o, porque Ele é. Não será, não foi, Ele é. Sempre será bom. Aleluia, não é? Então, por ser bom, o salmista vai dizer que Deus, então, agora Ele vai manifestar a sua benignidade, ou na outra versão, o seu amor. Ou uma outra versão vai dizer assim: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma tradução diz amor, outra benignidade, outra misericórdia, mas todas são expressões que revelam que Deus é bom. E aliás, Spurgeon, quando usa essa expressão de misericórdia, ele diz assim que os anjos podem dizer que Deus é bom, mas eles não precisam da sua misericórdia, né? E não podem, portanto, ter igual deleite na misericórdia de Deus, que é o que o salmista está dizendo: a misericórdia de Deus, né? Mas nós, homens, pessoas, nós somos culpados
e somos perdoados, e então nós olhamos para a misericórdia de Deus e adoramos a Deus e louvamos a Deus porque Ele é bom, porque Ele nos perdoa, porque apesar dos nossos pecados, das nossas tentações, dos nossos temores, a sua benignidade, a sua misericórdia para sempre. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. A seguir, o salmista, verso 2, então ele dirige especialmente, né, especificamente aqui, digamos, esperando um coro responsivo, ele diz: diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Quando nós olhamos aqui, por certo que a nação de Israel deveria louvar a Deus por todas as bênçãos e os privilégios que Deus tinha concedido a ele. Aliás, Paulo vai escrever isso em Romanos capítulo 9. Como Israel foi um povo privilegiado, então eles deviam dizer: o seu amor dura para sempre, sua bondade dura para sempre. Israel deveria dizer. A ideia é: se Israel não canta, quem cantará? Se Israel não cantasse sobre a misericórdia e a benignidade, quem poderia fazê-lo? Se você não cantar, quem vai cantar? Por isso que no verso 4 ele diz agora: não é só Israel, não é só Arão, é os que temem o Senhor, digam: o seu amor dura para sempre. Então diga ao povo de Porto Alegre: o seu amor dura para sempre. Aleluia. A sua benignidade dura para sempre. Digamos nós que tememos o Senhor. Esse é o chamado que o Salmo traz para nós. E perceba que nas 3 exortações do salmista, ele cita a palavra agora. Diga agora. Né? Porque não há um outro tempo a não ser o tempo presente para você expressar o amor a Deus. Não é amanhã, é hoje, agora, ou sempre. Diga: seu amor dura para sempre. Porque quando seria correto deixar de louvar a Deus? Quando nós deveríamos deixar de louvar a Deus? Algum momento? Porque estamos com um problema, vamos deixar de louvar a Deus? Porque está doente, vou deixar de louvar a Deus? Qual seria o momento que vocês falam: esse é o momento que eu não vou louvar a Deus? Por isso o salmista diz: diga agora, louve agora, louve agora. Porque mesmo que a nossa situação humana, né, ela muda muitas vezes, mas a bondade e a misericórdia de Deus dura para sempre. Nós, como povo de Deus, nos dias de hoje, nós, como diz lá em Efésios, nós somos, você que é crente no Senhor Jesus, você recebeu de Deus as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, sem dúvida, você deve louvar ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Após chamar o povo a louvar a Deus, o salmista lhe dá um testemunho público. Ele diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo, me levou para andar livremente, numa outra versão, né? Então, se eu creio que Deus é bom, então eu posso orar e confiar em Deus. Eu sei que Ele é bom, então isso tem que me levar a orar e confiar em Deus, porque as orações, principalmente as orações que se originam na nossa aflição, aquelas que saem do coração, essas vão para o coração de Deus. A ideia aqui do escritor é que ele estava com a garganta apertada, ele estava numa situação de aperto, ele estava numa situação de sufoco. Então, quando Deus ouviu sua oração, tirou, libertou ele pôde dizer: louvor ao Senhor, o Senhor me ouviu, e agora eu posso agir livremente. Porque o Senhor tirou todo esse sufoco, essa angústia do meu coração. Eu orei e Ele me livrou, porque do meu coração saiu a oração e foi ao coração do meu Deus. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo, para um viver livremente. Isso te faz lembrar de algo? De que quem que nos libertou, né? O Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos libertou do pecado. Nós estávamos encerrados, angustiados, sufocados pelo pecado, aprisionados, né? Mas pela nossa oração de fé, dizendo: eu creio em Ti, Jesus, me perdoa os meus pecados, Tu és o meu Salvador. Aí nós fomos livres, fomos
alcançamos a liberdade plena, fomos justificados dos nossos pecados, então agora nós somos verdadeiramente livres. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra tão especial, santa palavra de Deus. A seguir, o autor vai enfatizar sua fé. Ele diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Ele diz: o Senhor está comigo. Ou na outra versão diz: o Senhor, Ele é por mim. Ele se alegrava aqui na ajuda divina, né? Como onde Deus, o seu defensor, o seu advogado, a sua graça sobre ele. E ele vai dizer: não temerei. Ele não diz aqui que ele não iria sofrer, mas que ele não iria temer. A Bíblia não diz que nós não vamos sofrer. Agora a Bíblia nos diz que é para nós não temermos. Não tenha medo, eu sou contigo. Nós vamos sofrer, mas o salmista diz: por Deus está comigo, não temerei, não temerei. No verso 7, ele diz: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. A ideia aqui do autor, do escritor, é que o seu Deus, ele não somente olha por nós, mas ele vem lutar com a gente. Ele não é um Deus distante, olhando assim, ó, força aí, cara, vai lá, e aí, vai lá. Não, Deus está com a gente. Ele desce no meio de nós, Ele está em nosso coração, então você não está lutando sozinho. Que bênção isso, né? Ele está comigo, Ele está em mim. E Ele vai dizer que quando os nossos amigos vêm nos ajudar, o Senhor também está nos nossos amigos. Ele está em mim, está agindo através das pessoas para me ajudar. Deus, Ele não somente olha para nós na batalha, mas Ele está com a gente na batalha. Ele luta conosco, Ele guerreia pelo nosso bem. Que promessa maravilhosa. Verso 8, quando ele vai então enfatizar a questão da confiança, que é o tema central aqui para mim e para você hoje, quando ele diz assim, verso 8: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes ou no governo, né? Porque quando você confia em alguém, quando você depende de alguém e você recebe a ajuda de alguém, de certa forma você se torna inferior àquela pessoa, porque aquela pessoa se tornou superior a você. Você está se humilhando e está buscando a ajuda daquela pessoa, né? Dependente daquela pessoa. Agora, quando tu confia em Deus, Deus, Ele não nos humilha, Ele nos levanta, entendeu? Porque Deus, Ele vai nos elevar e Ele vai colocar no nosso coração uma calma, uma quietude. Porque a nossa confiança em Deus tem o poder de fazer isso. Deixa eu citar aqui, na minha reflexão, pensando em alguns motivos que devem me levar a confiar em Deus. Olhando aqui, a principal razão que devemos confiar em Deus é que Ele é digno da confiança. Ele é digno, Ele se mostrou digno. Você lê a Bíblia, vai ver que Deus é digno, né? Então você pode confiar em Deus, porque Deus é infinitamente capaz, mais capaz de ajudar você do que alguma pessoa. Você crê nisso? Deus é infinitamente mais capaz de te ajudar do que alguém, do que o ser humano. Então, como ele diz ali, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Não é que eu não posso confiar nas pessoas, não é isso. Não é que... Mas numa comparação, né, de como os homens, as pessoas nos decepcionam, como as pessoas nos traem, como as pessoas falham com a gente. Mas Deus não. Então é melhor você confiar no Senhor, diz o salmista, porque Ele é muito mais capaz de te ajudar do que alguma outra pessoa. Ele está acima dos outros. Nosso Deus é um Deus que nos dá segurança. Estamos seguros nas suas mãos, nas mãos de Deus. Você tem que acreditar nisso, porque é muito melhor você confiar em Deus no que diz respeito ao resultado da tua confiança, pois Ele faz por nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos.
Esse é o nosso Deus. Então, confiar em quem? Confiamos uns nos outros. Nós apenas, imagina, eu não estou colocando vocês aqui, não confia. Claro que não é isso, a gente confia. Mas acima de tudo nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque Deus, Ele é um Deus poderoso. Você tem que lembrar disso, Ele é poderoso, gente. Ele não deixou de ser poderoso. E Ele tem seus planos, e os seus planos são maiores do que os nossos planos, do que o agir das pessoas. Ele tem os seus propósitos, ninguém vai frustrar os propósitos de Deus. Isaías 14 vai dizer o seguinte: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Deus tem os seus planos, os propósitos, ninguém vai frustrar. Então confie nesse Deus. E lembra que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, né, que os planos de Deus são perfeitos, são santos e justos, e Ele faz com que as coisas cooperem para o teu bem, mesmo as coisas difíceis. Deus é um Deus que age com propósito. Nessa confiança em Deus também nós devemos aprender a confiar ao vermos como Deus provou ser confiável, tanto em nós, a nossa história, como na vida das outras pessoas. Lá em 1 Reis 8,56 nós lemos: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Há motivos para você confiar em Deus. Há muitos motivos. Não é por falta de motivo que você vai deixar de confiar. Que talvez você precise aprender mais a confiar, andar mais perto de Deus, conversar mais com Ele, refletir mais na sua palavra, alimentar o coração com as coisas de Deus, perceber o Deus real, e Ele vai manifestar a presença dEle na tua vida, e tu vai aprendendo a confiar nele, e você vai andando com Deus, e você vai sendo feliz com Ele, e você vai crescendo, e você vai crescendo na confiança. Aleluia, não é? Vamos em frente, amém? Verso 10 ao 14 diz assim: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, tentaram me derrubar, né? Mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é minha salvação. Tentaram me derrubar, tentaram me impedir das minhas conquistas, mas em nome do Senhor eu derrotei. O Senhor me ajudou, Ele é minha salvação. Que maravilhas, né? O salmista vai declarar do que aconteceu. Ele está declarando o que aconteceu, as maravilhas que foram realizadas em nome do Senhor. É aquele clamor da batalha da fé, né, diante dos seus adversários, em nome do Senhor. Lembra de Davi, né? Veio o gigante, tu vem aí com a espada, com o lance, mas eu em nome do Senhor eu vou. Porque o nome do Senhor é a única arma que nunca falha. É o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, com muita frequência você sai para trabalhar, você vai viver e vai tudo em teu nome, né? Lembre de você ir viver o dia em nome de Jesus. Eu iniciei esse dia em nome de Jesus. Eu vou trabalhar em nome de Jesus. Sobre o cuidado do Senhor, sobre a bênção do Senhor eu vou viver. Porque se você não viver em nome de Jesus, sobre a bênção de Jesus, e você enfrentar, por exemplo, o Satanás, ele vai dizer: mas quem és tu? Nós precisamos viver em nome do Senhor e estarmos protegidos com a armadura de Deus, que é impenetrável, a armadura do nosso Deus. Um poeta escreveu dizendo: Jesus, cujo nome é sobre todo nome, no inferno ou na terra ou no céu, os anjos e os homens caem diante dele, e os demônios temem e fogem, porque em nome do Senhor serão derrotados. É o que o salmista diz. Verso 15 ele vai dizer o seguinte: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Meus queridos,
Aquilo, a ideia do texto é que as pessoas que moravam nas tendas estavam ali, eles estavam felizes porque o seu líder agora ele está assumindo o trono. Então eles permanecem nas suas tendas em paz, se alegram, porque em nome do Senhor havia um líder ali. Eu penso que as famílias dos crentes são felizes, devem ser felizes. A família do crente deve ser feliz. A morada, a tua casa, você que é um salvo, a tua casa deve ser um templo de louvor. Que nas nossas casas não fiquemos em silêncio. Porque se nós temos salvação, devemos ter alegria. E se temos alegria, devemos usar os nossos lábios para exaltar ao Senhor. São meio longo, mas vamos lá. Eu quero pular para o verso 22, tá? Vou pular um pouco aqui, do verso 22 ao 26. Ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia em que o Senhor agiu, ou que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Há textos no Antigo Testamento que são textos proféticos, que apontam para Jesus, referindo-se a Jesus, né? Há muitos textos. E essa parte desse salmo também é uma parte dessa que aponta para Jesus. Você que já leu o Novo Testamento vai ver que tem essas referências lá, citações lá no Novo Testamento, né? No verso 22 diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É Jesus. Aqui a principal referência é a Cristo. É a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra que nos sustenta. Como escreveu Pedro, a pedra preciosa. Jesus é a pedra preciosa nas nossas vidas, que forma o alicerce para nós. E ele vai dizer: esse é o dia que fez o Senhor, esse é o dia da salvação que o Senhor fez. É uma celebração que nós temos que ter continuamente da nossa salvação. Não é somente o dia, não é a instituição do dia que é importante, mas o que o Senhor fez no dia, a nossa salvação, apontando para Jesus, o dia da nossa salvação. Então, regozije-se, alegre-se, alegre-se. E no verso 25 ele vai dizer: salva-nos, Senhor. De novo, esse salmo messiânico, né, referindo-se a Jesus, que tu venha dizer: salva-me, Senhor. Não sei se você já disse isso para Deus. Não é só me salvar de uma situação. Muitas vezes eu disse para Deus: salva-me, ajuda-me a pagar minhas dívidas, ajuda-me nessa situação, salva-me dessa doença, né? Mas aqui o escritor está dizendo: salva-nos, Senhor. Você já disse isso para Deus: salva-me, Senhor, salva-me do meu pecado, salva-me desse pecado, salva-me do inferno, Senhor. Eu não quero ir para o inferno, salva-me, Senhor. Jesus, sejas tu o meu Salvador, tu és o meu Salvador. É um texto que aponta para a obra de Jesus na cruz, no Calvário. Salva-nos, Senhor. Quando Cristo fez a sua entrada pública lá em Jerusalém, ele foi recebido pelas pessoas e diziam: hosana ao filho de Davi, longa vida ao rei. Jesus estava entrando, e aqui ele está dizendo isso, que ele reine para sempre, é Jesus Cristo. Longa vida ao rei Jesus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, se você for cantar esse salmo, né, você deve glorificar Deus por a bondade dele para conosco, né? Em especial a bondade conosco em Jesus Cristo, salvação em Cristo Jesus. O escritor ele termina o salmo da mesma forma que ele começou. Ele termina enfatizando a sua fé. No verso 28 ele diz: tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Não dá um frão aí, né? Bem legal, né? Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. E o verso 29 ele louva a Deus porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele iniciou louvando a Deus, dizendo, né, louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E ele encerra o salmo dizendo essa mesma expressão. Como se nós iniciássemos o dia assim, né?
Ó minha alma, louve o Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Chega ao final do dia, você encerra o dia dizendo a mesma coisa. Louvado seja o Senhor porque Ele é bom. E que você, quando chegar ao final dos seus dias nessa terra, você também diga isso: louvado seja o Senhor porque Ele foi benigno para comigo, porque Ele foi bondoso para comigo, porque Ele é o meu Salvador. Queridos, nós precisamos constantemente reforçar a nossa fé, declarar publicamente em quem nós temos crido. O apóstolo Paulo escreveu: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Tu sabe? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu creio, eu confio. Porque a confiança em Deus é uma atitude que pode nos ajudar a enfrentar as situações do dia, da vida, com esperança e paz. Não é só enfrentar, mas com força, né? Com paz, com esperança. O Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Talvez o mais difícil para nós não seja confiar em Deus. Talvez não seja o mais difícil, mas talvez o mais difícil seja entregar e esperar. A gente entregar e esperar. Às vezes a gente diz: eu confio. Mas entregar é um sinal de quem confia. Esperar é um sinal de quem confia. Eu estou confiando que Deus se levantará em meu socorro, e me ajuda. Porque enquanto nós esperamos, nós confiamos. O apóstolo Paulo escreveu: não estejais inquietos por coisa alguma. Eu gosto demais dessa expressão, por coisa alguma. Ou na outra versão diz: não andais ansiosos. Gostei dessa, inquietos, agitados por coisa alguma. Ele diz: em vez de você ficar inquieto, agitado, confie em Deus. Em vez de você ficar preocupado, ele diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Confiar, então, gente, confiar é uma atitude que transforma as nossas vidas. Confiar em Deus é uma atitude, uma escolha, uma decisão que vai mudar a tua vida. Vai mudar o teu jeito de viver o dia, de você trabalhar, porque você confia em Deus, você confia nele, você espera nele, você crê nele. Porque quem confia não fica inquieto, não fica agitado, não fica preocupado. Ao contrário, quem confia louva, adora, glorifica, bendiz ao Senhor. Quem confia descansa. Quem confia tem esperança. Quem confia tem paz. Então a minha oração e o desafio que eu tenho para você é que você confie no Senhor de todo o teu coração. Que não haja nenhuma dúvida no teu coração em relação a quem Deus é. Não haja dúvida. E não haja dúvida em relação ao que Ele pode fazer por você. Que você confie, que você creia. Que você não venha, conforme diz lá Provérbios 3, que você não se apoie na tua mente, na tua capacidade, nem na força do teu braço, nem na tua sabedoria, mas que você lembre de colocar Deus em primeiro lugar na tua busca, no teu viver, e que em todos os teus caminhos Ele venha guiar os teus passos, e que você venha andar pelo caminho certo, o caminho de Deus, e você confia no Senhor, em nome de Jesus.